A paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante em nossas vidas. Vamos continuar o estudo da salvação. Falamos do arrependimento para a salvação no vídeo anterior e vimos que é graça e bondade de Deus que levou o homem ao arrependimento. Mas o homem teve a sua parte. Qual foi? Convencido, ele volta para Deus. Essa foi a parte humana. Hoje vamos falar sobre a fé para a salvação do homem. Também é outra graça de Deus. Diz que está escrito, somos salvos pela graça mediante a fé. A fé media a salvação. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É um presente, não foi alcançado, conquistado por mérito, por esforço humano, mas foi um presente de Deus. Passou a ser do homem. E essa fé é espiritual, ela começa no espírito, como arrependimento. A obra de Deus é no espírito. Consequentemente, passa pela alma, né, que é a mente, emoção, vontade. No corpo também é liberada. Vemos o mover dessa fé na pessoa, mas começa no espírito. Essa fé de Deus é a certeza, como diz Hebreus 11:1, das coisas que se esperam, os fatos, as convicções, que ainda não se veem. É real, está no invisível, mas vem para o visível, vem para nós, e é a certeza de quê? Da obra de Jesus Cristo. Essa fé de Deus é em Jesus Cristo, naquilo que ele fez pela humanidade. E Jesus Cristo também é o autor e consumador da fé, como está escrito em Hebreus 12:2, que devemos olhar somente para ele firmemente, né? Porque a nossa fé começou nele e também vai ser completada nele. E essa fé para a salvação e também ela é para o desenvolvimento da salvação no dia a dia do cristão, ela vem pelo ouvir da palavra de Cristo, como está escrito. Ora, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação de Cristo, da palavra. Quanto mais a pessoa vai ouvindo a palavra, mais ela terá fé. Ela tem a fé para a salvação e depois terá fé para o desenvolvimento da salvação. E para o apossar, o tomar posse dos benefícios da redenção de Jesus Cristo, né? Salvação, perdão, justificação, regeneração, santificação, glorificação, paz, alegria, provisão, proteção, vida abundante, tudo aquilo, autossuficiência, força, tudo que provém do Senhor, ela vai apropriando. Então, essa fé é a certeza, aquela convicção interior. E ela passa a ter uma ação, que é o crer. O crer é a ação da fé, é o liberar da convicção que está no interior da pessoa. E isto é mostrado lá no livro de Atos 16. Ali houve, Paulo e Silas estavam presos numa cela, cantavam louvores a Deus, aconteceu um terremoto e as cadeias, correntes quebradas, as portas das prisões ali abertas, e o carcereiro ficou desesperado, ele quis se matar, pegar uma espada. Aí Paulo viu, falou, não faça isso, chamou ele, e aí ele perguntou para Paulo e Silas, senhores, que devo fazer para ser salvo? E Paulo respondeu, crê no Senhor, será salvo tu e tua casa. No versículo 30, 30 e 7, 30, 32, desculpa, 32. Crê no Senhor, 31. Aí no 32, Paulo prega a palavra para aquele carcereiro, para a família dele, e eles cuidam de Paulo e Silas, depois eles são batizados, ele e sua família, e depois também eles vão para a casa do carcereiro, Paulo e Silas, senta na mesa, come, se alegram ali a família por ter crido na palavra de Deus. Então ele ouviu a palavra de Deus cantada, ouviu a pregação de Paulo, ele creu, a fé no interior trouxe ação. Foi batizado, trouxe ação, comeram juntos e aquela família foi vendo a ação do crer deles no dia a dia pela salvação que foi dada gratuitamente a eles em Jesus Cristo, mediante a fé. E então eu quero mostrar para vocês o exemplo do pai da fé, né?
O autor e consumador é Jesus, mas o pai da fé, Abraão, Deus o encontrou com ele na terra do Ur dos Caldeus, ele foi para a terra de Canaã, obedeceu a Deus, né? E teve fé, e ele creu, foi para a terra de Canaã, e lá Deus prometeu desde o início que daria para ele um filho, que ele teria, a descendência dele seria numerosa como as estrelas do céu, como a areia do mar. Ele creu na palavra do Senhor. Isso foi imputado como justiça, como está escrito lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus falou com ele, tirou ele da tenda, mostrou o céu e falou: quantas estrelas você pode contar? Assim será a sua descendência. Deus falou em outros momentos e ele creu na palavra. Isso foi imputado como justiça. A justiça não foi, ele foi justificado diante de Deus não pelo seu próprio mérito, mas por crer na palavra do Senhor. Está escrito também lá no livro de Gálatas que, deixa eu ler para nós, que versículo 6, 3, 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Saber que todos que são da fé são filhos de Abraão. E tendo a Escritura, né, previsto que Deus justificaria pela fé as nações, gentil, prenunciou o evangelho a Abraão. Deus prenunciou o evangelho para ele. E a promessa não foi para descendentes, como está no versículo 16. A promessa foi feita ao descendente. Não estava falando de muitos descendentes, mas ao descendente. E esse descendente é Cristo. E ele creu. E como Abraão passou a viver por crer? Olha em Romanos capítulo 4 comigo, que coisa linda, né? A ação, né? O crer dele, né? A fé trouxe uma ação, trouxe um crer, um liberar. Diz aqui no versículo 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele qual creu, o Deus que vivifica os mortos, o que chama a existência as coisas que não existem. Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que esperam, né? Abraão esperando contra a esperança, né? Ele era já velho, sua esposa velha, né? Não podiam ter filhos. Ele creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, veja, ele não enfraqueceu, embora levasse em conta seu próprio corpo já amortecido, envelhecido, sendo já de 100 anos de idade, e a idade avançada, 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Quer dizer, a ação aqui do crer. Ele dava glória, glorificava a Deus, ele louvava a Deus, ele declarava que ele tinha um filho, apesar que o filho não estava ali, ele declarava o filho, os filhos, muitos filhos, como Deus tinha prometido, né? Porque ele estava pleno convicto que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. E pelo que lhe foi também isso também lhe foi imputado como justiça. Então eu quero terminar lendo com vocês Romanos 10. É o cumprimento disso aqui, versículo 8, porque se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, Abraão confessou, todos que são salvos confessam, e crê que ele ressuscitou dentre os mortos. Todos que são salvos, que têm essa fé, crê que ele ressuscitou dentre os mortos. Porque com o coração, e crê que ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então o homem é salvo pela fé, e essa fé ela é para a salvação, e ela foi doada ao homem, agora pertence ao homem, e ela é exercitada dia a dia no desenvolvimento da salvação do homem. Até o próximo vídeo falando sobre o estudo da salvação.